Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Bom, dessa vez eu vou trazer um serviço de utilidade pública para você que vai fazer a prova da Polícia Civil da Bahia para os cargos de escrivão e investigador. Guerreiros, esse é um dos editais mais aguardados dos últimos anos, até porque a última prova da Polícia Civil da Bahia foi em 2018. Portanto, foi um edital muito aguardado, muita gente já se preparando há muito tempo para essa prova e houve uma mudança de banca. Temos aí a IBFC como elaboradora desse concurso. Lembrando que a Polícia Civil mudou de banca em duas oportunidades. Em 2013 era a Sebrasp, em 2018 era a Vunesp e agora IBFC. E é claro, toda vez que há uma mudança de banca, implica em mudanças significativas, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. E é para isso que eu estou aqui, para revelar os segredos dessa discursiva da Polícia Civil da Bahia. Mas é claro, vou pedir para que você curta, compartilhe, jogue aí em todos os grupos. Esse vídeo, como eu disse lá no início, é de utilidade pública, beleza? Então, vamos partir para aquilo que interessa, para que você entenda exatamente o que fazer na prova discursiva da Polícia Civil da Bahia. Lembrando que essa prova discursiva, ela tem um peso muito grande nas carreiras policiais de modo geral. A discursiva geralmente tem um peso muito grande. Mas nessa prova da Polícia Civil, como não poderia ser diferente, ela realmente tem um peso e uma extensão muito grande. E é claro, deixando claro, estou falando para os cargos de investigador e escrivão. Tanto que, na formatação da prova, a prova objetiva será feita no turno matutino e a prova discursiva será feita no turno vespertino. Daí, você já pode imaginar o peso e o nível que vai ser essa prova discursiva. Mas vamos lá para o que interessa, guerreiros. Olha só. Perceba o seguinte, que nós temos para os cargos de escrivão e investigador, serão 4 questões discursivas. Na verdade, difere bastante daquilo que tínhamos no concurso anterior, de 2018, elaborado pela Banca Vunesp, em que eram apenas 2 questões discursivas. Nesse teremos 4 questões discursivas e com o valor de 100 pontos. Ou seja, é uma pontuação muito, muito importante. Lembrando que o mínimo exigido é de 70 pontos. Nesse concurso, nós poderemos ter aí uma nota de corte um pouco maior, ou como aconteceu no concurso anterior, que não foi uma nota de corte grande, mas é claro, 70 pontos também é a nota de corte. Geralmente é assim nas provas, né? Geralmente eles pedem aí entre 60% e 70% de nota mínima para que você seja classificado. Guerreiros, olha só, nós temos aqui, como eu disse, né, nota máxima de 100 pontos. Lembrando, se são 4 questões discursivas, 25 pontos para cada questão. Lembrando aí, nós estamos dividindo esses 100 pontos em 4 partes. E aqui, é claro, né, caso não atinja a nota mínima, ele está automaticamente eliminado do concurso, mas é claro, temos que lembrar que isso aqui é a nota mínima solicitada em edital, mas que essa nota de corte ela pode ser um pouco maior, a depender do nível que os candidatos atingirem dentro desse certame. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia das objetivas em turno distinto. Então, isso não aconteceu no último concurso. Então, daí nós podemos ter uma ideia do quão complexa e, nesse caso, do quão importante é a prova discursiva para esse certame. Haja vista que o candidato vai ter que ir no turno oposto fazer essa prova discursiva, o que, é claro, demanda aí um esforço muito grande e, é claro, uma preparação importante. E aqui é muito importante ressaltar, para a avaliação das questões de estudo de caso e dissertativas, a prova discursiva será composta de conhecimentos específicos do anexo 2. Guerreiros, vamos partir aqui para o entendimento do que é isso. Olha só, estudo de caso é um gênero textual que deriva da dissertação. Lembrando, tipos textuais, a base, né? Isso aí é conteúdo de nível médio, né? Narração, descrição, injunção, dissertação expositiva, argumentativa são os tipos textuais, e os gêneros são derivados das estruturas e das articulações linguísticas desses tipos. Então, o estudo de caso, em regra,
É o gênero textual bastante cobrado, principalmente aí nas carreiras policiais, alguns concursos de tribunais, por exemplo, e no último concurso, por exemplo, tomando esse concurso como base, nós tivemos aí 2 estudos de caso de 15 linhas cada, totalizando 30, e de conhecimentos do anexo 2. O que é o anexo 2? É o conteúdo que você vai estudar para a prova objetiva. Então, basicamente, essas provas, geralmente, aqui está o segredo, elas geralmente cobram conteúdos da área de direito, né, para embasar esses estudos de caso. Lembrando que esse gênero textual geralmente é composto por uma situação hipotética, no qual a banca vai avaliar se você tem condições de ou resolver aquela questão, ou julgar aquela questão, analisar aquela questão, aquela situação hipotética que a banca vai propor. Lembrando que o entendimento absoluto do que é o estudo de caso, do que é uma questão dissertativa, teremos aí na discursiva aniquiladora Polícia Civil da Bahia, é isso mesmo. Teremos um curso específico para isso, para que você possa entender exatamente o funcionamento disso. Bom, eu sempre digo que alguns podem ter um pouco de dificuldade nisso, porque nós estamos habituados com a dissertação argumentativa, o que é absolutamente natural, né? Tendo em vista que o Enem, demais vestibulares, e a maioria dos concursos cobra a dissertação argumentativa, mas é claro que nesse caso exige aí uma adaptação do candidato para que ele possa atender exatamente aquilo que, no caso, que a IBFC quer. Um ponto importante aqui, ele fala no desenvolvimento dessa prova discursiva, é o mínimo de 10 e o máximo de 15 linhas por questão, ou seja, o candidato fazendo 15 linhas por questão totalizará 60 linhas, ou seja, realmente é uma prova discursiva muito robusta. E eu sempre recomendo que você faça o número máximo de linhas, até porque se a banca ela coloca o número máximo de linhas, existe uma razão para isso. E é claro, a razão é que ela entende que 15 linhas é o número de linhas ideal para que você atenda exatamente aquilo que ela solicita na proposta. Então é importante ressaltar essa questão. Aqui nós estamos falando dos critérios de correção, claro, né, um barema de correção que a banca elaborou. Então nós temos aqui 13, 7 e 5, totalizando 25 pontos. Lembrando que, nesse caso, o conteúdo é a prioridade da banca. E é claro, nos estudos de caso, o conteúdo sempre vai ser prioridade, porque o candidato será julgado, em regra, por isso, né? Se ele entende realmente, se ele conhece aquele conteúdo. Então, nós temos aqui a divisão de estrutura, conteúdo e expressão. Lembrando que todos os detalhes sobre o barema de correção e o entendimento dele estará lá no curso Discursivo Aniquilador. Lembrando que é uma mentoria, tá? Então, as vagas são limitadíssimas. Então, a parte de estrutura. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser de um texto predominantemente dissertativo argumentativo, ou seja, a banca vai solicitar que o candidato argumente em cima de uma proposta, de um questionamento, de uma pergunta que a banca vai trazer, devendo constituir-se de um conjunto articulado de um tema proposto. Guerreiros, se ele está falando de dissertação argumentativa, obviamente, essa questão discursiva terá que, obviamente, ter início, meio e fim. E aí, lá na mentoria, eu vou mostrar exatamente como é que vai funcionar essa parte estrutural. A ideia de conteúdo, análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto, ou seja, se o candidato vai tratar exatamente daquilo que a banca quer. Consistência e relevância argumentativa, e é claro, né, nós estamos falando da ideia de fundamentação, de fundamentar tudo aquilo que a banca solicitar, a ideia de progressão temática, né, aquela lógica de que existe ali um projeto de texto, e é claro, a ideia de senso crítico, já que nós estamos falando de argumentação, então, marcas de autoria deverão estar nessas questões. A parte de expressão, que fala da parte de norma culta, né, entra a ideia de adequação vocabular, emprego do registro culto, e é claro, né, clareza, coesão e coerência, que isso aparece em todos os editais que envolvem prova discursiva. Então, aqui vale apenas 5 pontos, a parte estrutural 7 pontos, e é claro, a parte de conteúdo vai valer 13 pontos, que nesse caso aí é mais da metade da nota atribuída a cada questão discursiva ou a cada estudo de caso. Então, lá na mentoria eu vou dizer exatamente o funcionamento desse barema de correção. É claro que nesse vídeo você vai apenas entender aquilo que você vai enfrentar na hora da prova e principalmente pensando na preparação, no treinamento, ou seja, como você vai treinar. É preciso que você se lembre de que é preciso treinar sempre no formato da banca. É preciso que você se atente sempre ao formato que a banca vai trazer. Então, você não pode prescindir disso. É preciso que você entenda o funcionamento da banca IBFC, entenda o funcionamento do estudo de caso, das questões dissertativas, para que você possa realmente se preparar e não ter nenhuma surpresa no dia da prova. Uma preparação inadequada, ela pode resultar em surpresas e, é claro,
Se existe algo que o candidato não quer ter no dia da prova, é surpresas, tá? Então vamos lá. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade. E, aliás, essas são marcas para qualquer prova discursiva, a ideia de clareza, de realmente ser inteligível para o interlocutor, para o avaliador, a ideia de concisão, ou seja, de compactar o seu texto e dizer realmente tudo aquilo que precisa ser dito, a ideia de ser preciso na hora de argumentar, na hora de trazer aquilo que a banca quer, o texto ter sentido, ter coerência, e a ideia de objetividade, direto ao ponto, sem enrolação. Sendo desconsiderado qualquer fragmento fora do local apropriado, que estiver rasurado ou ilegível, então o edital ele coloca de maneira clara a penalização por essa parte. Ele fala de extensão inferior a 10 linhas, né, que foi o mínimo estabelecido, e da extensão máxima, que é 15 linhas. Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso. Isso aí é a ideia de realmente ter lisura na hora de corrigir a prova. Na folha de resposta da prova discursiva, o candidato somente poderá registrar assinatura, parará, folha de rascunho constante, no caderno de questões. Enfim, isso aqui é só a parte realmente burocrática da prova, né? A prova discursiva deverá ser em letra legível. Perceba que ele coloca aqui, o edital coloca em caixa alta e em negrito, justamente porque, lembre-se, o avaliador não vai se esforçar em nada para entender ou tentar entender o que você escreveu. Isso tem que estar claro. Se não estiver claro, a correção ou não será efetuada, ou ele simplesmente, ao não entender, ele vai passar. E, é claro, você perderá em coerência. Aqui fala de tinta preta ou azul, né? Geralmente as bancas utilizam tinta preta, mas nesse caso aqui ele abre para tinta azul também. E aqui fala dos casos de nota 0. Bom, que estiver em branco, obviamente. Conteúdo diverso do tema estabelecido, obviamente a fuga do tema, nota 0, né? Então essa ideia de objetividade direto ao ponto é fundamental. Que fuja da tipologia, ou seja, que não seja um estudo de caso, que não seja uma questão dissertativa, levando em consideração a estrutura do tipo textual, que é a dissertação argumentativa, do tema proposto e da proposta, né, que a banca vai trazer. Então, isso já está absolutamente posto aqui no edital. Espaçamento excessivo entre letras. Então, aquela ideia de tentar ganhar linhas, né, ou de ganhar um volume de linhas pelo espaçamento. Palavras e parágrafos. Então, a banca já deixa explícito que não vai tolerar esse tipo de artimanha que alguns fazem, né? Que não for redigido em caneta azul ou preta, que apresentar sinal que possibilita a identificação do candidato. Bom, guerreiros, perceba o seguinte, que aqui está toda a parte discursiva do edital, lembrando que essa prova será composta de 100 questões objetivas, que não é brincadeira, né? Nós estamos falando de 100 questões objetivas de múltipla escolha. Então, realmente um tipo de prova que não é brincadeira, realmente é um tipo de prova pesada. E, é claro, nós estamos falando de uma prova objetiva de muitas questões e a prova discursiva no turno oposto. Então, assim, mentalmente o candidato vai ter que estar muito bem preparado para esse tipo de prova, ou seja, não é o tipo de prova simples que uma preparação qualquer vai resolver sua vida. Então, assim, é uma prova difícil, mas possível. E, assim, galera, é um tipo de concurso que é muito desejado, né? Polícia Civil é uma das carreiras policiais mais desejadas e, é claro, por ser nível superior, a remuneração ela é também muito atrativa. Então, é uma carreira que muitos querem, tanto de investigador quanto de escrivão. É claro que eu não vou tratar das questões relacionadas ao concurso de delegado, porque aí já é uma outra esfera. Entra aí a questão de peça de inquérito policial, de peça cautelar de representação. Então, assim, não é a minha esteira ali de atuação. Então, investigador e escrivão. Então, guerreiros, é um edital realmente muito robusto, mas que, é claro, a preparação correta faz com que você possa produzir o melhor texto. Então, vou deixar para vocês que essa semana já vou divulgar aí a mentoria Redação Aniquiladora Polícia Civil da Bahia e, é claro, tenho certeza que faremos um grande trabalho juntos. Lembrando que a prova será no dia 24 de julho. Então, assim, existe um tempo para se preparar, é claro. Não vai ser algo
em cima da hora, né? Não vai ser algo muito rápido, então haverá um tempo aí, haverá um tempo para se preparar. Então, fique ligado, porque nós estaremos com a missão de realmente buscar esses 100 pontos para que você seja aprovado. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou, curta, compartilhe, dissemine para toda a galera, porque esse é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.